Graças e paz, meus amados. Vamos continuar hoje a nossa série de estudos sobre o tema vida espiritual. Foi escolhido lá na página Palavras que Edificam do Instagram. Eu peço que vocês deixem um like aqui, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, que nós vamos estar sempre aqui abordando temas da vida espiritual, temas a respeito da palavra de Deus, incentivando vocês a ter uma vida espiritual com Deus. Esse é o propósito desse canal no YouTube, da nossa página no Instagram, que já tem mais de 110 mil seguidores. Qual o propósito nosso em termos essas páginas e termos esse canal? É simplesmente nós sermos companheiros na nossa busca diária por Deus, através da palavra de Deus. Tudo baseado na Bíblia e de maneira muito simples, tentar levar vocês ao entendimento correto da palavra de Deus e também a ter uma vida com Deus. Individualmente, cada um deve ter uma vida espiritual com Deus. Isso gera frutos de valor inestimável na vida de cada um. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho vivido isso, tenho buscado viver isso. E Deus tem agido na minha vida, eu tenho visto milagres. E muitas pessoas também têm testemunhado a respeito dos milagres que Deus tem feito na vida dela. Então esse é o propósito dessa série de estudos, de tudo que temos feito com amor para levar a palavra de Deus ao mundo. Porque essa foi a ordenança, foi a grande comissão de Cristo. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Espero que ao assistir esse vídeo, você se coloque diante de Deus pronto para ouvir o que Deus tem para falar para você. Amém? Vamos lá então. No anterior, no estudo sobre a oração, nós vimos o quanto ela é importante na nossa vida espiritual. Porque a oração reflete o nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa que não ora, ou que ora pouco, ela tem pouco relacionamento com Deus. Mas uma pessoa que ela se aplica numa vida de oração é porque ela tem sede de Deus. Ela tem sede também de ouvir e de receber de Deus. Esse é o propósito da oração. Por isso que Deus ele instituiu, desde a criação, a ordenança de ter um relacionamento com o homem. Esse é o propósito de Deus durante toda a nossa vida. Ele quer que nós, por amor, e usando o nosso livre-arbítrio, nós busquemos Ele de coração. E o início dessa busca se dá através da oração. E com certeza aquilo que nós colocamos em oração, Deus ele responde. Com um sim, com um não, e como diz a palavra dele, ele responde muitas vezes muito acima do que nós pedimos. Então, para entender a respeito da oração, nós vamos ver hoje os tipos de oração. A oração diante de Deus, ela deve ser específica, ela deve ser direta, deve ser clara. Você, quando você for orar a Deus, tenha já em mente aquilo que você vai pedir para Deus. Porque muitas pessoas oram por vários assuntos, oram de maneira confusa e fica difícil até ela receber algo específico de Deus. Porque como Jesus disse, nós às vezes não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então é importante ter clareza na oração, até para que você consiga ouvir uma resposta específica de Deus. Então quando você colocar algo diante de Deus, seja específico, seja claro, a oração que ela seja calma, seja uma oração que frutifique, que você veja os frutos dela. Porque uma vida de oração, com certeza, ela produz frutos. Não existe uma vida de oração sincera e verdadeira diante de Deus que não produz fruto. A oração, ela sempre dá fruto. Porque você está orando a Deus, está orando a um Deus que responde. A um Deus que criou tudo em favor do homem e que pôs à disposição do homem tudo para que ele recebesse através da oração e através de uma vida reta diante de Deus. Então o primeiro tipo de oração é justamente a oração pessoal. É uma oração, a oração que nós mais fazemos é esse tipo de oração. A oração que no seu dia a dia você coloca diante de Deus os seus problemas diários, aquilo que você tem no seu coração, os seus desejos, os seus propósitos, as suas tristezas,
Então é a oração em que você coloca a sua vida diante de Deus. Um exemplo da Bíblia que nós temos de uma pessoa que orava sempre diante de Deus a respeito de sua vida é justamente o Davi. Nós vemos registrado na Bíblia, nos diversos salmos que ele deixou registrado, que ele escreveu, na verdade são orações que ele colocava diante de Deus, os seus desejos, os seus problemas, e com certeza ele deixava claro que a resposta sempre vinha de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 71, para nós vermos um exemplo dessa oração de Davi, da oração pessoal de Davi a Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 71, em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do meu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não se alongues de mim, meu Deus, e apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Então você vê como é muito clara a oração de Davi para Deus a respeito daquilo que ele não só estava passando naquele momento, mas a respeito de tudo o que Deus havia feito na vida dele até aquele momento, desde o ventre da mãe dele. Mas ele sempre confiou em Deus. E essa vida com Deus, essa certeza e essa fé em Deus que ele tinha, que colocava na oração, refletia na vida dele, uma vida de vitórias, uma vida de bênçãos, e uma vida muitas vezes que sim, ele caiu, mas ele soube reconhecer isso diante de Deus em oração e soube se levantar. E ele teve uma vida abençoada e próspera, vinda da parte de Deus. Como ele mesmo reconheceu, nunca foi algo que veio da própria mão dele, da força do braço dele, mas foi tudo dado por Deus. Aquilo que ele venceu, a vitória, ele acreditava a Deus. E quando ele perdia, ele tinha a humildade de reconhecer que foi por causa dos erros dele. Então assim deve ser a nossa oração pessoal. Nós devemos ter uma vida de oração, de súplica, de agradecimento, de louvor a Deus em oração. Essa deve ser a nossa oração pessoal. A oração que nós mais devemos fazer é essa. Constantemente estar diante de Deus, colocando tudo aquilo que nós precisamos, que nós queremos, e também louvando e agradecendo a Deus. Amém? E continuando, o segundo tipo de oração é uma oração que todo cristão ele precisa fazer. É a oração intercessória, que é diferente do primeiro tipo de oração, que é voltado para a nossa vida pessoal, para aquilo que nos rodeia e para o nosso dia a dia. A oração intercessória, na verdade, era um ato de amor. E é um ato que foi demonstrado por Cristo quando ele orou por nós antes da crucificação. Ele intercedeu por nós. Então esse é um exemplo claro, dado por Cristo, que nós não devemos ser egoístas em orar somente por nós. Logicamente que essa é a vontade de Deus em primeiro lugar, para que nós sejamos transformados. Mas essa transformação deve gerar em nós o desejo também
de interceder pelos outros, assim como Cristo constantemente intercede por nós. Então, a oração intercessória, ela também deve ser uma constante na nossa vida. Porque muitas pessoas chegam a nós com seus problemas, com suas dúvidas, e isso nós também devemos colocar em oração diante de Deus. Como Paulo, ele recomendou em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, que ele disse assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então você vê que Paulo ele recomenda essa oração intercessória. É o segundo passo da nossa oração. É orar não só por nós, mas pelo próximo, até por quem nós não conhecemos, pelo nosso país, por tudo aquilo que influencia na nossa vida, e pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos familiares. Então, a oração intercessória no mundo espiritual ela tem muito valor. Justamente por isso que a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não só na nossa própria vida, mas na vida do próximo, na vida daqueles pelo qual nós estamos intercedendo. Ele também recomendou a Timóteo que nós oremos com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, novamente, ele indica essa oração intercessória. Oração por todos aqueles que estão ao nosso lado na igreja, por aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho. Então você vê que a oração intercessória também é uma constante na Bíblia. E Jesus, inclusive, ele nos ordenou, em Mateus 5,44, que nós oremos também pelos nossos inimigos. Ele disse da seguinte maneira: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então esse é o sentido da oração intercessória. Você orar pelo próximo, não importa quem seja ele, não importa que seja o seu próprio inimigo, porque de uma maneira ou de outra, você orando, você vai fazer com que Deus haja na vida dele. Mesmo o seu inimigo, ele merece a sua misericórdia. E é isso que Jesus ensinou, que se nós quiséssemos ter misericórdia, que nós sejamos em primeiro lugar misericordiosos. E o lugar de exercer essa misericórdia em primeiro lugar é na oração. Por isso a oração intercessória ela é importante na vida do cristão, porque demonstra que nós não somos apegados simplesmente no nosso ego. Nós exercemos o verdadeiro evangelho que Cristo ensinou, que é, além de sermos abençoados, nós abençoarmos. Como Deus ele falou com Abraão. Ele disse para Abraão: "Sê tu uma bênção". Então a maneira de você ser uma bênção na vida de qualquer pessoa é você orar por ela. E o terceiro tipo de oração, que é uma oração muito específica, muitas vezes nós temos uma dificuldade, temos algo na nossa vida, algum problema espiritual que nós percebemos, que nós fomos avisados por algum servo de Deus ou pela própria palavra de Deus colocou no nosso coração. Existem coisas que nós devemos orar especificamente a Deus. É oração por um propósito. É aquela oração que você deve colocar diante de Deus algo que para os homens parece impossível. Um exemplo de uma oração com um propósito é justamente a oração de Daniel, que está lá no capítulo 10, descrita no capítulo 10, quando ele se colocou diante de Deus em oração durante 21 dias. No versículo 12, está escrito assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus,
foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Essas palavras não são nada mais do que a oração de Daniel. Então você vê que a oração, as palavras que Daniel proferiu em oração insistentemente durante 21 dias, causou um movimento no mundo espiritual. E o anjo respondeu para ele: por causa dessas palavras é que eu vim. E houve uma guerra no mundo espiritual por causa dessa oração. Porque é algo que Deus tinha colocado no coração de Daniel, mas que havia uma oposição no mundo espiritual. Então essas questões que têm grande oposição no mundo espiritual, ela necessita de um propósito específico, de oração e muitas vezes de jejum, como diz a palavra de Deus. Então é dessa maneira que nós devemos, muitas vezes, orar por um propósito, separado da nossa oração diária, separado da nossa oração intercessória, mas orar por um propósito específico. Não só de coisas materiais, mas também ore especificamente pela sua vida espiritual. Estabeleça um propósito com Deus, para que Deus revele algo que você precisa saber. Então essa oração por propósito, ela também deve ser uma constante na nossa vida. Porque a perseverança, ela sempre produz frutos diante de Deus. Então a oração com um propósito, ela deve também fazer parte da nossa vida. Porque existem coisas no mundo espiritual, na nossa vida espiritual, que ela necessita disso. Ela necessita de um propósito, de uma guerra espiritual. E é dessa maneira que nós devemos também colocar isso diante de Deus. Paulo, ele diz em Efésios 3:4, por esta causa me põe de joelhos diante do Pai. Então ele se colocava diante de Deus de maneira específica. Então você vê que a Bíblia, ela nos dá exemplos de orações com um propósito específico. E Deus, muitas vezes, ele chamou o povo a orar especificamente por um propósito. E sempre nessa oração com fé, por um propósito, Deus respondeu. Por quê? Porque esse propósito deve ser algo alinhado com a vontade de Deus. Por isso que é importante a nossa oração pessoal e intercessória, nós sabemos ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes Ele nos chama a orar por um propósito. Então você vê como é natural, quando você vai exercendo, vai entendendo a maneira que funciona no mundo espiritual, se torna natural. Você começa orando por sua vida, começa intercedendo e chega num propósito específico. Isso é uma maturidade espiritual, uma maturidade na oração. E é assim que deve ser entendido da maneira correta. E por último, e não menos importante, que a palavra de Deus também ela diz a respeito da oração coletiva. Lá em Mateus, no capítulo 18, versículos 19 a 20, Jesus disse assim: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Jesus, ele também nos ensina a respeito de uma oração coletiva, que é justamente esse o propósito da igreja. Porque oração por 2 ou mais pessoas, ela tem mais autoridade ainda, quando essas pessoas estão concordando num propósito e algo que foi colocado por Deus no coração delas. Essa é a vontade de Deus, que nós também oremos coletivamente. Esse é o propósito da igreja também. Que em uma só voz, essa oração coletiva da igreja, a oração familiar, a oração de 2 ou mais pessoas, ela tem uma força muito grande no mundo espiritual. E é justamente esse o objetivo final que Deus quer de nós. Que nós partirmos para uma oração onde todos estejam no mesmo propósito, em comunhão e no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo que nos inspira nas nossas orações. Então uma igreja que não tem uma oração coletiva, uma família que não ora junto, é muito mais fraca espiritualmente. Por quê? Porque é uma autoridade na oração coletiva. Essa autoridade foi dada por Cristo à igreja, foi dada por Cristo a todos os cristãos. Você imagina se todos os cristãos
orassem uma vez por dia, todos os cristãos do mundo orassem uma vez por dia de maneira coletiva, o mundo espiritual, nossos inimigos, eles iam cair com muito mais facilidade. Porque, na verdade, nós muitas vezes oramos coletivamente, mas em sentidos opostos. Então é importante essa oração, e no propósito certo, na direção correta. Por isso que toda a igreja deve incentivar os membros a ter um culto de oração. Não só culto da palavra, mas um culto específico para que a igreja se levante em oração, que é o que a palavra de Deus ela nos recomenda. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, o evangelista Tiago nos indica também isso. Ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você vê que Tiago também indica essa oração coletiva. Porque no ambiente da igreja, isso deve ser uma constante. Na sua casa também, em todos os lugares onde houver, como Jesus disse, 2 ou 3 reunidos em meu nome, a oração coletiva ela deve ser estabelecida. Porque ela produz muito fruto, não só na igreja, mas na vida individual de cada um. Nós temos também um exemplo de uma oração coletiva lá em Atos, no capítulo 12, versículo 5. E diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que aconteceu depois disso? Pedro ele foi liberto da prisão. Eles estando ainda orando, o anjo libertou Pedro da prisão. Então você vê que a oração coletiva da igreja, ela tem efeito. Ela tem uma força no mundo espiritual que traz resultado não só para a igreja, mas para a vida de cada um daqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Então você vê como é importante. Cada um desses tipos de oração é muito importante que você anote, que você entenda isso, que você viva isso. Que você esteja sempre orando de uma maneira específica em cada um desses tópicos e que com certeza Deus ele vai de alguma maneira responder a sua oração, porque é isso que ele promete em sua palavra, que todo aquele que clamar a ele será respondido, porque ele ouve dos céus, ele age na nossa vida através da oração. E você vê como é importante, e a Bíblia nos mostra, que cada oração específica ela produz um resultado específico. Por isso nós temos que ter a sabedoria e o entendimento e a inspiração do Espírito Santo de orarmos corretamente. Então você vê que esses tipos de oração eles são importantes. Tenha ciência na hora que você for orar e clareza por aquilo que você vai orar. Você vê através da palavra de Deus que produz um resultado tremendo, não só na nossa vida, mas na vida da igreja e na vida daqueles pelo qual nós estamos orando. Então hoje, espero que você tenha aprendido mais um pouco a respeito da vida espiritual com Deus, especificamente da oração. Nós vamos então encerrando a aula de hoje por aqui, mas eu te espero na próxima aula, onde nós continuaremos a respeito desse tema. E como eu disse no início, existem outros tipos de oração, mas se você já começar por esses 4 tipos, se você tiver uma constante em cada um desses tipos de oração, com certeza sua vida irá frutificar, irá trazer muito mais bênçãos para a sua vida. E eu também creio que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já fazem isso, mas é apenas um lembrete da parte de Deus para que você não desista. Se você estiver orando por um propósito, creia que Deus irá responder. Se você estiver intercedendo por alguém, creia também que Deus irá responder. É também uma mensagem da parte de Deus para que você não desista. Porque toda oração que é inspirada por Deus no nosso coração, ela traz uma bênção na sua vida. Então por hoje nós ficamos aqui. Eu espero que você, na próxima aula, continue aqui acompanhando esses estudos da Palavra de Deus. Eu espero que
ele tenha trazido algo na sua vida da parte de Deus hoje. Por isso eu venho agora me despedir e te pedir, compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas possível. Que a graça de Deus seja com cada um que esteja assistindo e a bênção de Deus. A minha oração é que cada um seja abençoado por essa palavra e seja tocado e alcançado pelo Espírito de Deus. Amém? Até a próxima.